Então agora a gente vai ver um pouquinho do princípio de Cavalieri, tá? O Bonaventura Cavalieri foi um italiano e ele fez um experimento, né? E viu uma coisa muito importante que a gente usa também para calcular o volume de prismas, de pirâmides, de um monte de coisa, um monte de sólido. Então, quero que vocês imaginem 3 pilhas com o mesmo número de folhas de papel, arrumadas de formas diferentes, como indicam as figuras. Então, olha só, temos aqui a nossa pilha de papel normal. Nossa pilha de papel, a gente pegou e empurrou ela um pouquinho para o lado, tá vendo? E essa aqui a gente dividiu meio que ela em 3 e botou, tipo, elas espaçadas. Se eu perguntar para vocês, qual pilha tem o maior volume? Pô, é a mesma pilha, né? Então o volume é igual. Beleza? Só que o formato é diferente. Beleza, só que o formato ser diferente implica em alguma coisa? Não. Por quê? Porque é a mesma pilha de papel com a mesma quantidade de papel. Tá? Então note que qualquer plano horizontal que seccione, ou seja, que corte as 3 pilhas, terá interseções de mesma área. Se eu pegar um plano, né? Traçar uma linha aqui, ó, no mesmo lugar, tá? Na mesma seção horizontal, ou seja, se eu pegar a mesma folha cortando, né? Uma folha só, a gente vai ver que elas têm volumes iguais, só mudam as formas, tá bom? Então essa situação bem inicial serve para ilustrar o princípio de Cavalieri que a gente vai ver em seguida, tá? Então a gente vai considerar 2 sólidos, S1 e S2, apoiados em um plano horizontal alfa, e aí também a gente vai considerar o plano beta, paralelo a alfa, beleza? Então olha só, aqui a gente tem o nosso alfa, aqui a gente tem o nosso beta, e aqui a gente tem 2 sólidos quaisquer, ó, disformes aqui, 2 garrafinhas bizarras, beleza? Então olha só, a gente sabe que se essas áreas aqui, opa, cadê meu cursor? Se essas áreas aqui são iguais, e se eu cortar eles numa altura igual, e essas áreas aqui forem iguais também, eu posso dizer que o volume desses sólidos é igual. Isso é muito importante. Então nessas condições, para todo plano beta, tá? Para toda a seção que eu traçar, a gente tiver que essa área 1 vai ser igual a essa área 2, então a gente vai ter que o volume do sólido 1 vai ser igual ao volume do sólido 2. Beleza? Então, beleza. Então, para a gente calcular o volume de um prisma qualquer, a gente vai aplicar o princípio de Cavalieri e ver o que acontece, tá bom? Então, antes da gente comparar, né, os nossos 2 sólidos, né, eu quero que vocês observem que em um prisma qualquer, com a base contida no plano alfa aqui, né, então a gente tem um prisma qualquer, a base dele está em alfa. Se π é paralelo a alfa, ou seja, se esse plano é paralelo a esse, né, a seção, ou seja, o corte determinado por π no prisma vai ser congruente à base, beleza? Por isso, essa seção e a base têm áreas iguais, isso para o prisma, beleza? Então, em todo prisma, uma seção paralela à base é congruente a essa base. Show? Então, agora, para calcular o volume de um prisma qualquer, a gente vai utilizar o paralelepípedo retângulo como auxílio, beleza? Que é o que a gente sabe como calcula. Deixa eu spoiler ali, calma aí. Então, vamos olhar para essa figura. Então, olha só, primeiramente a gente tem 2 planos aqui, né? O alfa e o π, nesse caso. Temos aqui o nosso paralelepípedo retângulo, que a gente sabe que o volume é a área da base vezes a altura. E temos um prisma qualquer, nesse caso um prisma hexagonal, porque a base dele é um hexágono. Beleza? Então, olha só. Esse π interseção S1 é o quê? É a área que o plano π, né, cortando o sólido S1 faz. π interseção S2, mesma coisa para o sólido S2. Então, olha só, a gente vai considerar um prisma S1 cuja área da base é AB, e aí o plano lá cortando ele lá na altura H. Beleza? E também o paralelepípedo retângulo S2, cuja área da base também é AB, né, porque as áreas da base têm que ser iguais, e a altura é H também. O plano alfa que contém as bases é horizontal. Qualquer plano horizontal π, ou seja, aqui, ó, π que eu estou chamando desse aqui que está cortando, né, que secciona, ou seja, que corta os 2 sólidos, determina no prisma S1, essa seçãozinha aqui, essa área que a gente está vendo, e no prisma S2, essa área que a gente está vendo, tá? Cuja área é o quê? É AB, porque a gente acabou de ver no slide passado, né? Porque que essa seção vai ser congruente a essa área aqui, beleza? Então a gente sabe que essa área aqui vai ser igual a essa aqui também, beleza? As duas vão ser iguais a AB, beleza? Então a gente tem que essa área é igual a essa área, é isso que o princípio de Cavalieri diz pra gente. E indo mais além, né? Já que essas áreas são iguais, a gente pode concluir que esse volume de um prisma qualquer é igual ao volume do paralelepípedo retângulo. E se a gente calcula o volume do paralelepípedo retângulo multiplicando a área da base vezes a altura, a gente vai fazer a mesma coisa para o prisma. O que vai mudar, geralmente, né? Claro, vão ter alturas diferentes, mas vão ter bases diferentes. E aí a gente calculando a área da base, né, desses polígonos que serão apresentados, a gente sabe que o volume do prisma é a área da base vezes a altura.
ok? Então, olha só, agora a gente vai lá para o GeoGebra, ver um exemplinho, tá? Para ficar um pouquinho mais claro, uma coisa mais visual, beleza? Então, beleza, estamos aqui no GeoGebra. Ele está dizendo pra gente que duas pilhas, tá? Com um número igual de placas vai ter o mesmo volume, beleza? Ó, gastando inglês aqui, hein? Então, olha só, uma tá toda torta e a outra tá no formato mais tradicional que a gente tá acostumado a ver, tá? E a gente pode aqui, ó, mover, tá? As placas, né? Para alinhar ou não, ou desalinhar, no caso, beleza? E a gente pode ver os sólidos. E vendo os sólidos, olha só, esse aqui é como se fosse o nosso plano de seção, tá? O plano que a gente está cortando, tá? A gente vê, ó, que essa área aqui, né, que o plano vai cortar, vai ser congruente à área da base. E por isso, em qualquer altura que a gente for cortar, né, a gente vai saber que o volume desses dois sólidos é igual, tá? Por quê? Porque eu sei que a área da base deles é igual, eu estou cortando eles numa mesma altura, tá? Seccionando eles numa mesma altura, que gera bases iguais. Aqui, tá? É um exemplo mais inicial, tá bom? É aquele exemplo como se fosse o da pilha de papel, mas é interessante a gente entender que a gente calcula o volume de um prisma qualquer, fazendo a área da base vezes a altura. E esse exemplinho é bom porque evidencia isso, tá bom? Vamos voltar então para o nosso quadro virtual. Beleza, agora que a gente viu, tipo, a nossa aula de hoje praticamente terminou a questão conceitual, vamos exercitar bastante para ver na prática o que acontece? Tá? São 7 exercíciozinhos, vem comigo, vai dar tudo certo. Fiquem calmos, tá? Caso não tenha entendido alguma coisa, perguntem, sem medo, pode chegar, chamar no Facebook, no Instagram, onde achar, pode chamar. E volta o vídeo, absorve o conteúdo, tá bom? Tenta entender o que está sendo passado, então vamos junto. Primeiro, determine a área total, o volume e a diagonal de um cubo cuja medida da aresta é 3 cm. Então ele quer área total, volume e diagonal, sendo que ele deu a aresta medindo 3 cm. Então a gente tem um cubo, isso é o nosso cubo. Nós temos as arestas medindo 3 cm, né? Bom, então a gente sabe que a área de uma face qualquer do cubo, né, vai ser 3 ao quadrado, 3 vezes 3, dá 9 cm², né? Qualquer face aqui, beleza. E eu sei que a área total vai ser a área de 6 faces, beleza? Ó, essa área da frente, a área de trás, a área de cima, a área de baixo e essas duas laterais. Então a área total é a área de 6 faces. Se uma face mede 9 e a área total é a área de 6 faces, a área total é 6 vezes 9, que dá 54 cm². Essa é a primeira coisa que ele pediu, a área total, a gente achou aqui. Ele quer também o volume. A gente viu que o volume do cubo, né, vai ser as dimensões dele multiplicadas entre si, no caso 3 vezes 3 vezes 3, que dá 3 ao cubo, que nesse caso 27 cm³. Beleza. E a diagonal a gente viu na aula passada, mas a gente vai calcular aqui também, né? Ele quer essa diagonal aí, que eu tracei em amarelo, tá? Mas podia ser qualquer outra diagonal, eu só tracei essa aqui pra ficar mais fácil a visualização. Se eu traçar qualquer outra diagonal do cubo, vai ter a mesma medida, tá? E bom, traçando essa diagonal aqui, né, a gente percebe, né, que tem essa diagonal da face aqui também, tá vendo? E formamos aqui um triângulo, e um triângulo retângulo, tá vendo, ó? A parte em vermelho aqui é essa diagonal aqui da face, a parte amarela é a diagonal do cubo, essa parte em branco aqui que eu deixei é justamente a aresta do cubo. Beleza, então a gente sabe que a aresta mede 3, a diagonal de uma face, né, a diagonal de um quadrado no caso, né, vai ser L raiz de 2, no caso o lado mede 3, então 3 vezes raiz de 2, e com isso a gente aplicando Pitágoras, a gente chega na diagonal do cubo. Então diagonal ao quadrado vai ser 3 ao quadrado mais 3 raiz de 2, tudo isso ao quadrado, tá? Olha só, aqui eu não peguei, tipo, o 3 ao quadrado, botei 9, não peguei 9 e multipliquei por 2 para ficar 18. Por quê? Para me ajudar, para me facilitar. Porque aqui eu vou ter um 3 ao quadrado e aqui eu vou ter um 2 vezes 3 ao quadrado. Se eu somar um com o outro, eu tenho 3 vezes 3 ao quadrado, né? E por que eu estou deixando assim? Porque depois eu vou tirar a raiz quadrada, né? E esse aqui, esse 3 vai sair. Então a gente vai ficar com 3 raiz de 3 centímetros. Não precisaria fazer isso se a gente lembrasse da fórmula, de que a diagonal de um cubo é a medida de sua aresta vezes raiz de 3. No caso, como é de 3, 3 raiz de 3 centímetros. Essa é a nossa diagonal. Esse foi o nosso exercício 1. Beleza? 2. Determine a medida da aresta de um cubo que tem 64 centímetros cúbicos de volume. Então agora ele deu o volume e está pedindo a aresta. Beleza? Então,
Se o volume é 64 centímetros cúbicos, a gente sabe que A ao cubo, já que é um cubo, né? A vezes A dá 64. Se a gente tirar essa raiz cúbica dos dois lados, a gente tem que A é igual a raiz cúbica de 64. Então ele está perguntando, que número elevado ao cubo dá 64? Caso a gente não se lembrasse, a gente fatoraria, agruparia, né, de 3 em 3, porque a gente está colocando a raiz cúbica, multiplicaria e acharia que esse número é o 4. 4 ao cubo é 64. 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 é 64. Então, raiz cúbica de 4 ao cubo é simplesmente 4. 4 o quê? Centímetros. Se ele deu que o volume, né, vale centímetros cúbicos, 64 centímetros cúbicos, essa aresta é 4 centímetros. Beleza? 3. Calcule o volume do prisma reto indicado na figura abaixo, cuja base é um triângulo retângulo. Isso é muito importante. Por quê? Ele deu aqui um prisma pra gente. A gente sabe que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Só que a área da base vai ser a área de um triângulo retângulo, que justamente foi o que ele disse. Então, olha só. A gente tem aqui a base, ó, que é um triângulo retângulo. Beleza? E como é que a gente calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base aqui, ó, do triângulo, hein? A base do triângulo aqui vai medir 15, beleza? A altura mede 20, porque ó, o ângulo de 90 graus estaria aqui. Então, essa aqui é a base, essa aqui é a altura do triângulo, beleza? Isso dividido por 2. 15 vezes 20 dividido por 2, 20 aqui corta com 2 fica 10, 10 vezes 15, 150 centímetros quadrados, porque é uma área, beleza? E quem é a altura? Aqui é a altura do prisma, tá? Não do triângulo, beleza? A altura do triângulo a gente usou para calcular a área da base. A altura do prisma é essa aqui, ó, 12. Então a gente vai pegar esse valor, a área da base, multiplicar por 12, né? 12 centímetros. A gente tem que o volume do prisma, então, é 150 vezes 12. Isso dá pra gente 1.800 centímetros cúbicos, beleza? Ó, peguei alguma coisa em centímetro quadrado, multipliquei por centímetro, centímetro cúbico, beleza? 4. No canto da sala foram empilhados alguns cubos, como mostra a figura. Então tem aqui alguns caixotes empilhados. Todos os cubos têm a mesma medida de aresta, que mede 1 metro. Qual é o volume total dos cubos empilhados na sala? Então, olha só. Se eles têm aresta medindo 1 metro, a gente sabe que o volume deles vai ser 1 metro cúbico, porque é 1 vezes 1 vezes 1. 1 ao cubo é 1. Beleza? Então, o volume de cada cubo é 1. Então, basta que a gente conte quantos tem. Então, esse exercício aqui, em particular, tá o quê? Tá avaliando a percepção espacial de vocês, a percepção visual de vocês. Então, a gente tem que, basicamente, contar quantos cubos tem e dizer qual é esse volume total. Beleza? Então, vamos contar aqui, ó. Os mais aparentes, claro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Só que esses 3 aqui estão escondendo outros 3 embaixo. Então, no total, tem 11 cubos. Beleza? Pode contar aí com calma, olhar. Tem 11 cubos aí. Então, se o volume de cada cubo é 1 e a gente tem 11 cubos, né? O volume total dos cubos será 11 metros cúbicos. Só pegamos o 11 e multiplicamos pelo 1. 11 metros cúbicos é o volume total. Beleza? Pode cair, assim, cara de Enem, isso aí, tá? Essa percepção espacial, contar, saber se está afiado, saber se está sabendo, fazendo com segurança. E é isso, às vezes vai aparecer uma questão dessa que é menos conta e mais visualização, não se assustem, ok? 5. 6 prismas triangulares regulares de aresta da base 2 centímetros foram juntados, formando um prisma hexagonal regular, como mostra a figura. Então ele pegou 6 aqui desse prisma triangular regular, formou esse prisma aqui hexagonal, tá? A base é um hexágono. A base era um triângulo, né? Juntou 6, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, formou esse outro prisma aqui. Letra A pergunta: o volume total dos 6 prismas triangulares somados, ou seja, desse aqui, é igual, maior ou menor que o volume do prisma hexagonal? Então, olha só. Se eu pegar 6 desse aqui e comparar com esse aqui, ele está perguntando: é igual, maior ou menor? Deixa vocês pensarem um pouquinho, mas vai ser igual, né? Eu estou pegando justamente uma coisa que tem um tal volume, multiplicando por 6 e vai formar isso aqui. Então, se eu pegar 6 prismas desse aqui, juntar justamente nesse aqui, o volume dos dois vai ser igual. Então, resposta da letra A, igual. Assim, parece bobo, tá? Quem matou de primeira, mas a letra B vem para confundir, vem para botar uma pulga atrás da nossa orelha. Ele pergunta, então, a área total agora dos 6 prismas triangulares somados é maior
ou menor que a área total do prisma hexagonal. Então ele já é igual, maior ou menor, né? Igual, maior ou menor. E também eu ia falar que ele descartava ser igual, mas não. Faz a mesma pergunta que na letra A. Só que olha só, ele tá falando assim, ó, a área, tá? Então olha só, a gente tá considerando primeiro os 6 prismas separados, né? A gente sabe que o volume deles, né? Se eu tiver 6 prismas desse aqui, vai ser igual ao volume se eu juntar. E agora, e a área? O que vocês têm a dizer? Igual, maior ou menor? O que vocês pensam? Olha só, a resposta vai ser maior. A área desses aqui, tá? Desses prismas triangulares separados, somada, é maior que esse aqui. Pensa, por exemplo, num bolo, tá? Pensa que isso aqui é uma fatia do bolo. Então, olha só. Pensa que esse aqui é o nosso bolo, tá? Nosso bolo hexagonal bizarro, e a gente tem uma área total nele. A partir do momento que eu corto uma fatia, eu estou fazendo surgir mais área. Parece bizarro, mas é, ó. A partir do momento que eu tiro essa fatia, o que acontece, ó? Porque se eu estou calculando a área, né, a área total, eu estou calculando a área das faces laterais e a área das bases. A partir do momento que eu corto, que eu faço, né, tipo, esse corte, tiro essa fatia, vai ter essa área triangular aqui, ó, que a gente não está vendo, que está escondida, e essa outra área triangular aqui também, tá vendo? Então a área desses aqui separados, né, somados, vai ser maior que a área do nosso prisma hexagonal grandão, tá bom? Então pegadinha pode cair também, tá? Então o volume deles é igual, tá? O conteúdo deles é igual, mas a área, a porção do plano que eles ocupam é diferente, tá bom? Desses aqui separados é maior. Pensa no bolo, não esquece, pensa em comida que sempre dá certo, pizza, bolo, essas coisas. 6. Um recipiente cúbico tem capacidade para 8.000 litros. Qual a medida da sua aresta em centímetros? Pera aí, pô, tu deu em litro e tá pedindo centímetro? Se a gente lembrar do nosso período de nivelamento de unidade de comprimento, né? A gente vai lembrar que 1 litro é 1 decímetro cúbico. E isso já ajuda a gente pra caramba. Por quê? Se a gente sabe que 1 litro é 1 decímetro cúbico, a gente tá dizendo que são 8.000 litros, então na verdade são 8.000 decímetros cúbicos. Beleza? Mais uma vez, é um cubo, né, um recipiente cúbico, que ele está dizendo, está dando volume. Então, a aresta dele é a raiz cúbica desse volume, beleza? Estou perguntando que número multiplicado por ele 3 vezes, ou seja, que número elevado ao cubo dá 8.000, tá? Nesse caso aqui, eu sugeriria para vocês fazerem 8 vezes 1.000, porque 8 é 2 ao cubo e 1.000 é 10 ao cubo, então fica 2 vezes 10, né? Então, a aresta mede 20 decímetros, só que ele não pediu em decímetros, ele pediu em centímetros. Então, essa aresta mede 200 centímetros, beleza? Sempre botar na unidade que ele pediu. Para terminar, determine o volume do paralelepípedo oblíquo de base quadrada da figura abaixo, sabendo que 2 de suas faces estão contidas em planos perpendiculares ao plano que contém a base. Então ele deu esse prisma que a gente tá sempre acostumado a ver prisma reto, né? Quis trazer um paralelepípedo oblíquo para vocês, tá? Então, como é que a gente calcula o volume? Bom, a gente sabe que o volume dele vai ser a área da base vezes a altura. Só que a altura não é 12. Não posso falar que a altura é 12. Para a gente conseguir calcular o volume desse prisma, a gente precisa encontrar a altura. A altura não é 12. A altura vai ser esse segmento aqui que faz 90 graus, tá vendo? Não é 12. Mas eu uso 12 para achar ele. Por quê? Eu sei que a gente tem essa altura H aqui, que faz 90 graus, e sei que essa aresta, né, mede justamente 12 centímetros. E bom, eu tenho aqui o ângulo de 60 graus, tenho o cateto oposto a ele, ó, e tenho a hipotenusa. Então, eu vou usar aqui o seno de 60 graus, que é justamente H dividido por 12, tá? Então, sei que H, o que eu faço aqui? Eu multiplico por 12 dos dois lados, né? Então, eu vou ter que H é 12 vezes seno de 60 graus. Sei que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. 12 dividido por 2, né? Cortando, fica 6 raiz de 3. Então, a gente sabe que essa altura aqui é 6 raiz de 3 centímetros. Bem diferente lá se você botasse o 12, tá vendo? Então, agora, tendo a altura, eu calculo a área da base, né? Multiplico pela altura e acho o volume. O volume desse paralelepípedo vai ser justamente a área da base vezes a altura. Já que a base, né, a base é um quadrado, né? É 20 e 20, né? 20 vezes 20 vezes a altura. Isso vai dar 2.400 raiz de 3 centímetros cúbicos. Se ele não disser nada, a gente deixa o raiz de 3 indicado mesmo. Se ele pedir uma aproximação, por exemplo, 1,7, a gente coloca. Beleza? Então esse volume aí vale 2.400 raiz de 3 centímetros cúbicos. E com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, chamem a gente, tá? Em qualquer horário. Qualquer horário que a gente fala, claro. Horário comercial, né? Não vai chamar 3 da manhã. Não, estou brincando.
tá fazendo a questão, não precisa ser só no plantão de dúvidas, tá? Tá fazendo a questão, viu alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, mesmo que das aulas passadas, fiquem à vontade, a gente tá aqui para ajudar vocês, tá bom? Então é isso, espero que todos estejam bem, na medida do possível. Tchau, tchau, gente.